O assunto de hoje, manejo de nematóides em milho. Bora lá. Vem comigo. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Antes de começar essa videoaula sobre a cultura, sobre manejo de nematóides, queria agradecer os mais de 4.000 inscritos. Chegamos a uma marca importante para mim, aos 4.000 inscritos no meu canal. Eu faço uma comparação seguinte, né? Há um tempo atrás, a gente chegou a 3.600 inscritos. Então, eram 90 turmas de 40 alunos que eu falava praticamente todas as semanas para vocês. Agora são 4.000 inscritos, o que aumentou em 10 turmas, né? 400 pessoas. São é, 100 turmas de alunos e eu não conseguiria falar para tanta gente se não fosse esse canal do YouTube, para tantos alunos, para tantas pessoas, para tantos agrônomos, para tantos técnicos de agropecuária, para tantos alunos dos cursos de agronomia, curso técnico. Então, eu quero agradecer a todos. E se você ainda não inscreveu, ativa lá a sua inscrição e compartilhe, né, esse canal com a turma de vocês, com as pessoas, com os colegas. Esse canal é feito para passar informações acerca das culturas anuais e produção e tecnologia de sementes. E fico muito feliz de vocês estarem comigo aí nesse tempo, beleza? Hoje nós vamos estar falando sobre o manejo de nematóides na cultura do milho. É importante a gente atentar para um fato. Há muito tempo, nós, engenheiros agrônomos, produtores, enfim, o pessoal que trabalha no campo, e eu faço uma meia-culpa disso, nós precisamos fazer essa meia-culpa, ter essa responsabilidade. Nós, de certa forma, ignoramos um pouco esse nematóide na cultura do milho, né? Um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando no campo, região do Alto Paranaíba, nós não falávamos de nematóide em milho, muito pelo contrário, né? Uma região de hortaliça aqui próximo, na região do Alto Paranaíba, nós fazíamos processo de rotação e sucessão de culturas com hortaliças, com a cultura da cenoura, cultura da batata, com o milho. Para rotacionar é uma coisa boa, sim, mas visando redução de população de nematóides. O que hoje, e já tem literaturas, né, tem literaturas há alguns anos, mas o que hoje nós nos demos conta é que, muitas vezes, ao utilizar cultivares de milho para fazer o processo de rotação e sucessão, que é importante a gente fazer, na verdade, a gente estava multiplicando o nematóide ao invés de controlar o nematóide. O milho, a cultura do milho, o milho, de maneira geral, ele tem pouca sintomatologia com relação aos nematóides, principalmente nematóides de lesões, pratilencos e nematóide galhas do gênero Meloidógeno. Então, ele tem pouca sintomatologia. Então, o que nós vemos às vezes, um processo de redução de produção, redução um pouco de porte, e a gente não, nós, agrônomos, a gente não conseguia explicar um pouco o que estava acontecendo com relação às quedas de produtividade, que não eram acentuadas e que a sintomatologia não é tão acentuada, mas que hoje a gente percebe no processo de rotação, principalmente com a cultura da soja e a cultura do algodão em regiões de Mato Grosso, por exemplo, nós percebemos que as cultivares de milho, muitas delas muito produtivas, híbridos simples, potencialmente produtivos, eles vêm a multiplicar esse nematóide e causar o problema, não para o milho, mas causar o problema para a cultura da soja, para a cultura do feijão, para a cultura do algodão, em primeira e segunda safra. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse manejo
e a gente não pode deixar isso de lado. O manejo de nematóides para a cultura do milho, ele vai interferir diretamente para o processo sucessivo. Se eu trabalho com cultura de milho em primeira safra, eu preciso manejar o nematóide em primeira safra, para que eu não tenha problemas na segunda safra, por exemplo, com feijão ou com algodão. Se eu trabalhar com soja em primeira safra, eu preciso manejar o controle de nematóides em soja, mas também eu preciso manejar o controle de nematóides em milho segunda safra, para que a gente possa reduzir paulatinamente, sistematicamente, ano após ano, essa população, esse número de nematóides que acometem as culturas anuais de maneira geral, e a gente precisa reduzir essa população para minimizar perdas em produção e evitar a multiplicação dessa população, beleza? Bora, Paula! Bora lá, pessoal, vamos dar início a essa breve aula sobre o manejo estratégico de nematóides para a cultura do milho. Lembrando, nós vamos trabalhar o manejo desses nematóides para a cultura do milho visando um controle macro, né? Um controle anual, a curto, médio e longo prazo, trabalhando sempre com manejo na cultura do milho, mas pensando nas próximas culturas. O milho é uma cultura, dentre outras, que nós vamos trabalhar dentro de um ano, uma safra ou algumas safras, né? Milho, soja, feijão, algodão, nós precisamos trabalhar esse manejo de nematóides na cultura do milho, visando redução de população para milho, mas também visando a redução de população para as culturas seguintes, né, que vão suceder a cultura do milho, seja em primeira ou segunda safra. Bora lá. Enfim, dois gêneros específicos, dois gêneros mais comuns, eles acometem a cultura do milho. O nematóide de galhas, o gênero Meloidogene, com as espécies incógnita e javânica, e o nematóide das lesões. São os dois que são, vamos dizer assim, mais importantes e se apresentam mais contundentes em termos de sintomatologia para milho. Não quer dizer que rotilencos, né, não tenha esse efeito. Rotilencos, ele tem um efeito menor. Então, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho mais sobre o nematóide de galhas e o nematóide de lesões. Um nematóide específico que a gente fala, e o nematóide do cisto na soja, é soja, né? Nematóide de cisto, ele acomete principalmente soja, especificamente soja, então nós vamos trabalhar galhas e nematóide de lesões. Só para pincelar isso, eu gosto muito de falar sobre esse ciclo dos nematóides, né? Isso vale para soja, isso vale para algodão, isso vale para milho, para a gente ter uma noção de qual é a fase crítica que nós precisamos estar controlando. Então, quando este nematóide está na sua fase juvenil 2, ou o que a gente chama de J2, ele está livre no solo, ele começa a migrar para as raízes. E aí, ao migrar para essas raízes, ela ataca essas raízes e causa o que a gente chama de uma formação de uma célula gigante. E é o que a gente começa a ver no início do aparecimento das galhas no sistema radicular. Esse estágio juvenil J2, ele vai para o J3, J4, o nematóide macho sai das raízes depois da fecundação, evidentemente, e a fêmea começa a se desenvolver é, e começa a se desenvolver essas células gigantes, né, no sistema radicular, liberando esses ovos. Esses ovos vão para o solo e aí ocorre a primeira que diz estágio juvenil 1, estágio juvenil 2, ele é liberado e o ciclo recomeça de novo. E a gente começa a ver nitidamente quando há a formação dessas células gigantes, o aparecimento dessas galhas no sistema radicular. Muito mais evidente em algodão, muito mais evidente em soja, muito mais evidente em feijão, mas muitas vezes essa galha em milho a gente não consegue visualizar com muita facilidade. Então, a galha formada na raiz de milho ela é menor e que muitas vezes passa desapercebido, né? A gente não se atenta a isso e a gente vai verificar um problema mais sério quando a gente tira esse milho
e coloca uma cultura, uma leguminosa, por exemplo, soja, e a gente começa a ver sintomas mais evidentes, né, no processo de ataque desse meloidóide. Então, a fêmea pode produzir desse meloidóide de 500 a 2.000 ovos. Relatos desse meloidóide em milho não são comuns, esses relatos de danos. Então, o que que acontece? O que que a gente há algum tempo atrás, nós não falávamos de ataque de nematóide em milho, né? Principalmente meloidógeno. Porque a sintomatologia, qual é a sintomatologia de nematóide? Nanismo de plantas, a folha fica com sintomas, as folhas ficam com deficiência nutricional, há um sintoma de aspecto de reboleira, que é característico de soja, em algodão, em feijão, mas em milho a gente não conseguia notar isso de uma maneira mais efetiva. Então, os danos significativos mesmo de sintomatologia na planta, a gente não conseguia observar. E a gente observava talvez uma redução de produção, nós esperávamos um potencial da cultura de um X sacos por hectare e havia uma redução, e nós não sabíamos muitas vezes o que estava acontecendo. Por quê? Tinha esse nematóide, o nematóide começou a se multiplicar e aos poucos ele começou a afetar de uma maneira indireta o sistema produtivo, né, a produtividade dessa cultura. Então, mas os danos, né, a sintomatologia, a gente não consegue ver de uma forma mais efetiva como a gente vê em leguminosas, em algodão, por exemplo. As espécies Meloidós javânica em cobra são políficas, ou seja, elas atacam milho, mas atacam trigo, atacam sorgo, atacam feijão, atacam algodão, atacam espécies de plantas daninhas, que aí a gente já pode começar a pensar em retirar essas plantas daninhas, por isso o controle tão efetivo de plantas daninhas, não podemos deixar essa planta daninha presente na área, né? E por isso nós trabalhamos, e podemos falar aqui, adiantar, as coberturas vegetais permanentes com culturas importantes, sejam econômicas ou sejam de coberturas, nematicidas ou de inverno, importante a gente estar falando isso. E o milho, ele pode aumentar a população de nematóides, mesmo sem causar dano. O que a gente observa, o que eu falei, o milho, ele não tem uma sintomatologia tão evidente do ataque de meloidógeno, né? E aí, ele aumenta a população, mas não causa dano. E aí a gente vai observar isso só depois que a gente for tirar esse milho e colocar uma outra cultura sucessiva, e aí a gente consegue perceber a multiplicação desse nematóide nas áreas. Temperaturas médias de 28 graus, e solos arenosos e ausência de rotação de culturas favorecem o aumento da população de nematóides. Então, mas não é qualquer rotação de culturas que a gente precisa fazer. Nós precisamos trabalhar essa rotação de uma maneira planejada, efetiva, entendendo o que a nossa área de produção precisa, né? Nós temos várias espécies importantes, seja econômicas, sejam de coberturas vegetais, uma crotalária, por exemplo, que tem um efeito nematicida fantástico, mas nós precisamos entender área a área, né? Fazenda a fazenda, propriedade a propriedade, talhão a talhão, para a gente fazer esse processo de rotacionado efetivo, tá? Nós temos a tolerância em torno de 10 ovos de nematóide por grama de solo. Ah, mas como é que a gente vai contar isso, 10 ovos de nematóide por grama de solo? Nós não conseguimos ver. Então, a sugestão, antes de qualquer processo produtivo, assim como a gente faz uma análise de solo, uma amostragem de solo para percevejo castanho, para coró, a gente faz a amostragem de solo para fazer de 0 a 20, 20 a 40, para verificar análise física e química desse solo em termos de nutrição, correção de solo, gessagem, aplicação de adubos, fertilizantes. Nós precisamos fazer uma amostragem de solo para identificar nematóides de uma maneira geral, nós não fazemos, né? De uma maneira geral, a gente não faz essa amostragem. Importante a gente fazer para a gente verificar o que nós temos nesse solo. É uma análise, nós temos laboratórios dentro das universidades, alguns laboratórios, é importante a gente fazer. É difícil de fazer? Tem uma logística ruim? Tem. Nós não temos tantos laboratórios de nematologia, né, de nematóides que fazem essa análise no Brasil, mas as universidades fazem. De maneira geral, onde tem curso de agronomia, nós temos os laboratórios de nematologia. Posso citar um que eu conheço e sei onde tem, Universidade Federal de Uberlândia.
Então, importante a gente fazer essa amostragem também. Então, mais a tolerância de 10 ovos por nematóide em gramas de solo. A redução pode chegar a 90% do seu desenvolvimento devido ao parasitismo, dependendo da população. Isso já em 1980. Olha, Vito e colaboradores já tem falado, de Vito, né, e colaboradores, já tem falado isso desde 1980. Nós estamos há mais de 40 anos, né, falando desse problema de nematóides nas nossas áreas. A presença de galhas é um sintoma típico, muito mais típico em algodão e feijão, em soja, mas em milho as galhas são pequenas, pouco evidentes, o que dificulta a diagnose do engenheiro agrônomo no campo. Muitos híbridos, qual que é a dificuldade aqui? Muitos híbridos não expressam sintomas evidentes, apesar de serem suscetíveis. Apesar de multiplicar a população de nematóides, mas não expressavam sintomas, ou seja, não havia um nanismo, não havia uma sintomatologia de deficiência nutricional, não havia reboleiras. E aí a gente acaba passando batido, né? Utilizando cultivares, utilizando híbridos, que na verdade estão multiplicando esse nematóide, nós vamos ver o problema lá na frente. Poucos registros de perdas severas de produção por nematóides. É o que eu venho falando. O milho, ele, apesar de ser atacado pelo meloidógeno, pelo nematóide de galha, a gente tinha pouco dano severo, a gente não tem perda significativa, o que reduz a diagnose, o que dificulta a diagnose nas nossas áreas de produção. Aqui uma imagem dos juvenis, né, de meloidógeno incógnita, que penetram nas raízes de milho, né, os juvenis em segundo estágio aqui, 5 dias após a inoculação, e o juvenil já bem grandão, né, que a gente chama de salsichoide, no sítio permanente de alimentação com as células nutridoras, e aí começa a formar essas galhas, né, essa, esse entumecimento, né, essas células ficam gigantes, e aí começa a aparecer o sintoma evidente. Se a gente observar essa sintomatologia aqui, de galhas, né, a gente observa, se a gente pegar uma galha em sistema radicular de soja, nós observamos que a galha é muito mais evidente do que no sistema radicular de milho. E isso que dificulta a diagnose, porque a gente pega essa raiz, quando a gente pega no solo ali, no campo, ela tá com terra, está com solo, então nós não conseguimos enxergar de uma maneira mais efetiva essas galhas, né? Então a gente precisa prestar muita atenção, muito cuidado com relação ao diagnóstico, né, no campo. Então, retirar isso, lavar bem essa raiz para verificar se tem essas galhas, visando o controle tanto para o milho, próxima safra, porque se está assim, não tem como fazer mais nada na safra atual, mas trabalhar visando redução de população nas safras seguintes. Tá? Um outro nematóide importante, que é o nematóide das lesões radiculares, que é o Pratilempus braquiurus. Ele tem uma diferença em relação ao nematóide de galhos. Bom, duas, praticamente. Ele não forma galho. Ele não tem essa sintomatologia. Dois, qualquer estágio juvenil desse nematóide, não é só o J2, ele pode penetrar no sistema radicular e pode causar danos. Três, ele é um endoparasita migrador. O que que é isso? Ele pode penetrar no sistema radicular, migrar por dentro do córtex radicular aqui e causar essas lesões, causando esse escurecimento do processo né, dentro da raiz. E aquele processo de escurecimento, assim, causa um dano no sistema radicular, a raiz ela não, passa a não absorver água e nutrientes ali naquele local e ela passa a perder ação, né, eficiência, né? O sistema radicular passa a perder eficiência. Uma outra situação é que esse nematóide ele pode sair dessa lesão onde ele penetrou, né, nesse local, e migrar novamente para o solo e penetrar em outro local do sistema radicular. Então, ele faz esse processo de migração o tempo todo, causando muita lesão radicular. Então, qual que é o sintoma? Não é de galha, é um sintoma de lesões radiculares, escurecimento, apodrecimento, né? A gente vê sintomatologia de apodrecimento dessa raiz, e essa raiz fica dessa forma assim, ó. Onde tem ataque de lesões, né, de nematóide de lesões, o sistema radicular começa a ficar escurecido,
é sintoma típico de ataque. Não tem galha aqui, não temos formação de células gigantes, sim o escurecimento devido ao ataque desses nematóides, tá? Vamos lá. A fêmea pode produzir, produz menos ovos, até 80 ovos, são endoparasitos, ou seja, migradores, ele penetra no sistema radicular em todas as suas fases e eles são infestantes em todas as suas fases, J2, J3, J4. Depois que eclodem, todas as fases atacam a sistema radicular. Essa abertura de lesões, quando ele penetra e ele retorna ao solo para penetrar em outro local do sistema radicular, ele provoca lesões e provoca aberturas. Essas aberturas são portas de entrada, né, para fungos e bactérias. Um exemplo clássico é fusário, né? Isso é um problema sério, por exemplo, para a soja, né? Para soja, para feijão, para algodão, onde nós temos um problema de pratilencos, nós temos um agravante em problemas de fusário, tombamento, podridão vermelho e soja, em função desse ataque desse nematóide. No milho, isso pode acontecer, né? Isso acontece, né? Principalmente com fusário, né? Mas de uma maneira efetiva, de uma maneira geral, nós não vemos tantos danos, né? Não observamos tantos danos com relação à planta, à sintomatologia. Caracterizado por lesões necrosadas causadas pela alimentação e a locomoção desse nematóide, diminuição dessas radicelas, as deformações, né, essas lesões, elas comprometem a absorção, translocação de nutrientes, afeta a fisiologia da planta, os sintomas é típico para qualquer nematóide, sintoma em reboleira. E um escurecimento generalizado do sistema radicular. Esses são os sintomas, tá? Como que a gente vai manejar? Bom, e aí não é só milho, né? Nós precisamos entender o processo que o milho faz parte de uma das culturas, é uma das espécies das safras que nós vamos trabalhar. Então, quanto mais espécies a gente trabalhar, maior a possibilidade de controle efetivo desse nematóide, porque nós estamos retirando uma cultura e colocando outra com o manejo dessa cultura, tratamento de sementes, utilização de alguns produtos biológicos, cultivares de fator de reprodução menor. Então, o milho faz parte do sistema, né, de culturas anuais dentro de uma área. Então, o controle visa mais o sistema rotacionado soja-milho. E eu vou além, visa o controle de uma safra de inverno também, quando nós temos uma área de feijão irrigado, por exemplo, no noroeste de Minas, quando nós temos uma área de trigo, que aqui eu estou situado em Minas Gerais, nós já temos grandes áreas de produção de trigo de inverno, mas pensando em trigo região sul do país, arroz, né, em primeira safra, seja inundado, né, no sul do país, seja em primeira safra nas outras áreas. Então, o controle visa o sistema rotacionado. Se eu estou trabalhando o controle em milho, automaticamente eu tenho também um controle efetivo para as culturas que vêm, né, que vão suceder essa cultura do milho. Tratamento de sementes sempre tem que ser feito, e nematicidas via suco. Trabalhar com cultivares resistentes. Cultivares resistentes pode ser substituído essa palavra resistente por cultivar com fator de reprodução menor que um. Ou seja, eu vou trabalhar com uma cultivar que vai diminuir essa população de nematóides no tempo. Então, se eu tenho uma cultivar com fator de reprodução, por exemplo, de 0,5, eu vou, ao final do ciclo da cultura do milho, eu vou reduzir essa população pela metade. Se eu tenho 1.000 nematóides por grama de solo, eu vou ter 500 nematóides por grama de solo e assim sucessivamente. A gente vai conseguindo reduzir essa população no tempo. O sistema rotacionado, soja, milho, algodão, feijão, sorgo, plantas de cobertura, que eu falei para vocês, né, trabalhar com essas mais espécies, e as plantas de cobertura, aliadas a cultivares tolerantes com fator de reprodução menor que um, trabalhar com plantas de cobertura com fator de reprodução menor que um exemplo clássico, Crotalaria expectáveis, que nós podemos trabalhar entre as safras ou
pré-semeadura de primeira safra, em setembro, por exemplo, trabalhar com crotalário para reduzir essa população de nematóides, visando a redução, visando o controle mesmo, tá? Nematicidas, podemos trabalhar com nematicidas? Nós temos o Verano Prime, Fluopiram, podemos trabalhar no suco, com meio litro por hectare, ou 80 litros de calda no suco, ou 150 litros em área total. Temos o Avicta completo, que é um tratamento industrial de semente, que tem a abamectina, o Avicta 500. Podemos trabalhar somente com o Avicta 500 no tratamento de sementes. Aí é uma sugestão, trabalha com tratamento industrial com esse material, com a Victa completo, que nós estamos também tratando essas sementes à base para fungicida e para inseticida, né? Para controle de fungos de solo e insetos de solo e pragas de solo, né? Nós temos o fluensulfone, podemos trabalhar com 20 ml para 60 mil sementes, é um tratamento. Nós temos alguns nematicidas biológicos, por exemplo, a base de bacilos amiloliquefaces, né? No caso, o Inlion Eco, eu posso trabalhar ele em sementes, né? 300 ml por 100 kg de semente, em 600 ml de calda, isso para tratamento de semente, ou eu posso trabalhar com 250 ml no, via suco, tá? Podemos trabalhar com Vult, que é o Bacillus subtilis, 200 ml por hectare em 150 litros de calda, via suco. Tem o produto chamado Quartzo, que é o Bacillus subtilis com o Bacillus licheniformis, 300 ml e 150 litros de calda via suco. Temos outro produto à base de subtilis e licheniformes, que é o Presença, com 150 gramas. Esse é um produto sólido, né, para 100 quilos de sementes, que a gente pode tratar essa semente. Então, são produtos, seja químicos, sejam biológicos, que nós podemos utilizar para reduzir essa população de nematóides. Outro fator, temos que trabalhar com cultivares tolerantes ou com baixo fator de reprodução, né? As sementes NK, nós temos aí algumas que têm um baixo fator de reprodução, de acordo com as informações presentes no site da Singenta, né? Nós temos aí o 520, o 508, o 525 IP3, 522, o Supremo, Status, Feroz. Temos alguns híbridos, e aí é importante a gente trabalhar sempre, o que eu falo sempre. Vai escolher um híbrido de milho, seja de que empresa for, procure o consultor, né, o consultor técnico, o assistente comercial, que vai comercializar essa semente para você, ou para você como agrônomo que está atendendo o seu produtor. Converse sempre com um consultor técnico responsável por essa empresa, né, das sementes dessa empresa, para a melhor escolha, né? Neste momento, se eu tenho problemas de nematóide, a verdade, o objetivo aqui não é, talvez, produtividade. Às vezes não é a escolha de um híbrido muito produtivo, e sim um híbrido que vá reduzir essa população de nematóides, claro, sempre atentando para o processo de produção, mas nesse momento, às vezes, o mais importante é a gente diminuir essa população de nematóides. Às vezes, não vai afetar o milho, mas nós temos que diminuir essa população de nematóides para as culturas subsequentes. Nós temos algumas cultivares da Forseed, né? Onde tem algumas certas resistências ou moderadamente resistente, né? É o MR aqui, que a gente pode estar trabalhando, escolhendo esses híbridos. Mais uma vez, a empresa, o consultor técnico responsável pela empresa, pelas sementes, são eles que podem fornecer as informações mais detalhadas para a escolha correta desses híbridos, visando o controle de nematóides. Aqui os híbridos da KWS, que a gente pode estar indicando, alguns híbridos aqui já com os fatores de reprodução, com um fator de reprodução em testemunha aqui, né, 23,3, ou seja, um nematóide no final do ciclo tem 23, né? E aqui nós temos alguns híbridos, né, dessa empresa com baixo fator de reprodução. Apesar do fator de reprodução indicado ser menor que 1, ou seja, para reduzir a população, em um primeiro momento nós podemos talvez escolher alguns híbridos com um fator maior que isso,
caso a gente tenha já um controle mais efetivo desse nematóide nas nossas áreas. Aqui a gente pode estar verificando também alguns híbridos dentro das empresas, são híbridos aí que já demonstram, né, muita susceptibilidade à amiloidose incógnita, a amiloidose javânica, alguns já são mais resistentes. São informações que elas precisam ser mais detalhadas de acordo com o consultor de cada empresa. Outro fator de importância para controle. Então, nós falamos, ó, de aplicação cultivares resistentes ou tolerantes, falamos de produtos nematicidas, sejam biológicos, sejam químicos, e um outro fator que nós podemos trabalhar dentro do manejo de nematóide é a escolha de cultivar ou de espécies de cobertura. Então, entre uma safra e outra, entre um processo produtivo e outro, entre soja e milho, soja primeira safra, milho segunda safra, se nós tivermos problemas com nematóides, é importante nós atentarmos para trabalhar com algumas espécies que são nematicidas, ou seja, que têm um baixo fator de reprodução. E aí eu cito, né, duas espécies do gênero Crotalária, onde as duas elas são redutoras de população de nematóide, que é a Crotalaria spectabilis, que reduz a população dos nematóides mais importantes das culturas, de culturas anuais de maneira geral, o gênero Meloidogene, o nematóide do cisto, especificamente em soja, Pratylencos brachiurus e o nematóide, o reniforme, né, o Rutilencos reniforme. Crotalaria spectabilis e breviflora são duas espécies que reduzem muito a população de nematóides, que é uma indicação para trabalhar entre safras, né? É uma cultura que precisa de água, evidentemente, né? No inverno ela não vai tão bem, na verdade, se tiver irrigação, ok, mas é importante a gente trabalhar isso em setembro, né? Primeira safra, pré-primeira safra, trabalhar antes, né, da cultura de primeira safra, no caso de soja, por exemplo, né, e atrasar um pouquinho a semeadura de soja ou de milho nesse primeiro momento, caso a gente entenda e a gente observe que a população de nematóides está afetando o processo produtivo. Então, não tem jeito, não tem como ser diferente. Se eu estou na primeira safra e eu vejo que a minha área está com alta população de nematóides, um primeiro momento é atrasar a semeadura de primeira safra e fazer essa semeadura, principalmente das espécies de Crotalaria spectabilis ou breviflora, visando reduzir essa população. É uma indicação que eu falo para todos os produtores e todos os alunos meus que a gente trabalha e a gente fala isso, tá? É, Sugestões. Aqui são sugestões, tá? O que que a gente pode estar trabalhando com relação a exemplos ou exemplificações. Mas como é que eu vou fazer esse processo rotacionado, professor? Como é que eu vou trabalhar isso? Evidentemente, gente, que isso aqui são modelos, né? E que podem ser seguidos e às vezes não vão ser seguidos à risca, mas já é um caminho para a gente trabalhar. Então, o que que eu fiz? Se eu tenho uma área, uma sugestão, se eu tenho uma área grande, eu posso dividir essa área em quatro talhões, e eu chamo ele de T1, T2, T3 e T4. O talhão 1 eu começo com soja, o talhão 2 eu começo com algodão, trabalhando sempre com culturas com cultivados com fator de reprodução menor que um. O T3 eu trabalho com milho e o T4 eu trabalho com outra cultivar de soja com fator de reprodução, né? Este talhão eu começo antes, né, com Crotalaria spectabilis, para quê? Para reduzir o processo de população desses nematóides, né, redução da população. E aí, o talhão 2 no outro ano, na primeira safra, vira talhão 2, o talhão um, né, na verdade, vira talhão 2, o talhão 2 vira talhão 3, o talhão 3 vira talhão 4, e assim a gente vai rotacionando esses talhões com culturas diferentes em cada talhão. Então, no caso aqui no talhão 1, até se transformar em talhão 2, eu trabalho com soja com fator de reprodução menor que um, tratamento de sementes no sulco, e aí eu trabalho com uma cultura de inverno. Aí eu dei o exemplo de aveia preta, depois eu entro com algodão. Algodão é uma cultura mais, de um ciclo maior, depois trabalho com ervilhaca, milho e assim sucessivamente. Isso aqui é um exemplo, um modelo que a gente pode seguir
se adequando às condições de cada propriedade, de cada região, adequando as espécies de cobertura de cada região com facilidade, mas sempre atentando, gente, para nematóide, nós precisamos trabalhar com espécies que têm um fator de reprodução baixo para nematóide. Precisamos reduzir população de todos os sentidos. Outro exemplo que a gente pode trabalhar é trabalhar com. Eu sei que nas nossas áreas de produção, a grande maioria das nossas áreas de produção trabalha com soja em primeira safra, muitas vezes milho em primeira safra. Então, aqui eu fiz um processo rotacionado, vamos dizer assim, soja, milho em primeira safra, para que a gente tenha também um processo rotacionado de segunda safra aqui com trigo, por exemplo, tá? Então, começamos com soja, passamos para o trigo aqui no inverno, fazemos um mix de inverno com uma cobertura vegetal, né? Algumas espécies, a gente tem esse mix, né, de sementes, a gente pode estar trabalhando isso no inverno, trabalhar com milho em primeira safra, podemos trabalhar depois o feijão em segunda safra e também um mix de nematóide, ou seja, de espécies de cobertura que tem uma redução de população de nematóides efetiva, com Crotalarios spectavis, breviflora, e aí a gente faz essa situação de sempre trabalhar com culturas intercaladas, soja, milho em primeira safra, e sempre com três culturas em segunda safra, trigo, feijão e milho, sempre atentando para o processo, né? Soja, leguminosa, trigo, gramínea, milho, gramínea, feijão, leguminosa e assim sucessivamente a gente tentar reduzir, né, evitar essa sucessão de leguminosa, leguminosa ou gramínea, gramínea nesse processo. Uma outra sugestão que a gente pode trabalhar é trabalhar com três culturas em primeira safra. E aí que seria, vamos dizer assim, o ideal. A gente pode trabalhar isso com talhões também. Começar com soja no primeiro ano, no segundo ano milho, feijão, voltar com a soja só depois de duas safras. Ah, mas eu vou voltar com soja só depois de duas safras? Se você tiver uma área grande e fizer esse processo rotacionado suscetível numa área total, é claro, você vai ficar 2 anos sem soja, mas você pode trabalhar isso com 4 talhões, com 3 talhões, com 2 talhões, e aí você sempre tem soja e milho, né? Vamos dizer assim que são culturas economicamente importantes, né? Que demandam, né? Que conseguem é, trabalhar e conseguem fornecer ao produtor rentabilidade, né? O feijão ele é um pouco mais volátil em termos de preço, mas temos regiões e épocas e anos, safras, que o feijão ele tem bons preços para o produtor. Então, é trabalhar sempre com o máximo de espécies possível. Trabalhar sempre com mix de inverno, mix de nematóide. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse mix de nematóide. Essa empresa, a G-Cloppers, ela é um exemplo, tá? Não estou fazendo a propaganda para a empresa, mas achei interessante que ela tem esses mix, né, de sementes de cobertura, por exemplo, com Crotalária aureoleuca, expectabilis e o Mileto ADR300, que são espécies que reduzem a população de nematóides, né? Com características aqui, a época ideal de plantio é de setembro a março, né? Esse mix de nematóides. Então, a ideia é sempre trabalhar isso pré-primeira safra ou entre primeira safra e segunda safra, tirando a soja, por exemplo, em primeira safra, fazendo esse mix de nematóides num primeiro momento, ou antes de fazer a semeadura de soja ou de milho em primeira safra, a gente trabalha com esse mix de nematóides, 60 dias a 90, quanto mais tempo melhor, mas em 60 dias a gente faz a rolagem dessa massa ou dessecação, e a gente tem esse início de controle mais efetivo de nematóide. Nós temos aqui um mix de inverno também, com várias espécies, né? De inverno, ervilhapa, centeio, aveia ucraniana, aveia preta, nabo, crambe e trigo mourisco, trabalhando sempre em abril, agosto. Então, nós temos uma opção de trabalho com espécies de inverno, para a gente ter sempre cobertura vegetal permanente nas nossas áreas, a gente sempre ter aumento de palha, né? Trabalhar com redução de revolvimento de solo, visando o sistema de plantio direto também. Nós temos aí boas alternativas, ok?